Olá, que alegria estar com você novamente no nosso canal aqui. Estou com a música de fundo aqui para a gente poder pensar um pouco no nosso tema de hoje. É a palavra fora do lugar, baseado nos textos do Pentateuco, né? A lei de Moisés, livro de Êxodo, capítulo 20, verso 16, Êxodo 23, 1, Levítico 19, 11, 16 e Deuteronômio 5, 20. Mas antes de nós tratarmos deste assunto, vamos orar, pedir as bênçãos de Deus sobre essa palavra que traremos hoje, uma palavra extremamente importante, né? Uma palavra muito profunda, porque fala de questões éticas, questões morais, da nossa relação para com as pessoas, da nossa responsabilidade com aquilo que falamos. Então, como eu disse na terça-feira passada, a preocupação que nós temos que ter com as coisas de Deus, porque falamos dos ensinos do Pentateuco, que até hoje as leis têm como base a lei de Moisés. Então, são temas atuais, aliás, a Bíblia é sempre atual. Segundo Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã, e eu creio nisso. Então, aqui estamos ouvindo, recebi um novo coração do Pai, né? E se você tem um novo coração, coisas que praticarmos antes, né? Como a mentira, como o falso testemunho, não cabe mais. Por isso eu coloquei essa música e eu quero orar com você, pedir as bênçãos de Deus para o estudo desta noite. Oremos. Pai, te louvamos porque temos a oportunidade, junto com essas pessoas que nos ouvem por este canal, levar a tua palavra, Senhor Deus. Eu suplico que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos compreender a grandeza da tua palavra e aquilo que o Senhor tem nos dado, essa oportunidade. Abençoe cada pessoa que ouvir essa palavra, que seja enriquecida, que seja abençoada, que seja impactada, que seja, de Deus, haja uma mudança na sua vida, que ela seja edificada. Cada pessoa seja abençoada pelo Senhor, abençoe sua família. Eu oro, Pai, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma pausa aqui nessa música. E como eu disse, a palavra fora do lugar, eu quero ler os textos que tudo trata do mesmo assunto, mas é de suma importância que a gente leia para que a gente possa trabalhar. Êxodo 20, 16 diz assim: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Êxodo 23, 1 diz assim: não espalhe notícias falsas e nem entre em acordo com o ímpio para testemunhar maldosamente. Levíticos 19, 11, muito importante. 19, 11, Levítico diz assim: não furtam, não mintam, nem usem de falsidade uns para com os outros. Deuteronômio 5, 20 diz assim: não dê falso testemunho do seu próximo. É fundamental nós entendermos que aqui não se trata apenas da lei mosaica, do decálogo, dos 10 mandamentos, como você queira chamar. Mas o que importa aqui é que esse 9º mandamento tem como alvo preservar, proteger a honra. O que é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade, ou seja, a nossa honra é muito importante. Nós temos visto de algum tempo para cá uma palavra que a gente aprendeu, chama fake news, né? E nós ouvimos muito essa palavra quando foi da primeira eleição do Donald Trump. Agora ele acabou de perder, né? Não conseguiu se reeleger. Mas o que é a fake news? Uma notícia falsa, falso testemunho. Isso é muito sério, porque isso pode mudar uma situação. Ninguém quer ver a sua reputação manchada. Estragar a reputação de alguém é muito fácil, mas recuperar é tremendo, é difícil. E Salomão já dizia: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ah, como é bom você ter um nome bom, limpo, tranquilo. Então temos que ter muito cuidado com o que
ouvimos e principalmente o que passamos para frente. E temos que ser zelosos para não dar um falso testemunho. Porque o falso testemunho está no Código Penal brasileiro, que considera calúnia, difamação e injúria como crime. Ou seja, percebe que o mesmo código hoje nosso brasileiro, Código Civil, Código Penal, não é o Código Penal, melhor dizendo, considera crime. E esta criminalização vem lá do Decálogo, do que a palavra de Deus ensina. Por que isso? Porque as consequências de uma difamação podem ser irreversíveis. Então temos que zelar pelo nosso nome, mas também pelo nome daquela pessoa, principalmente dos nossos amigos e, por que não, também dos nossos inimigos. Porque não podemos ser falsos, não podemos mentir. E por isso é que o problema da mentira é tão antigo quanto a humanidade. O primeiro relato que nós temos de mentira na Bíblia é em Gênesis, no capítulo 3, quando a cobra, o diabo disfarçado de cobra, ele mente para Eva, usa 3 situações de mentira. Ele usa não quando é sim, ele diz que Deus mentiu, então ele diz que a pessoa não morreria, ou seja, ele joga a mentira. E olha o estrago dessa mentira para a humanidade. Então os irmãos percebem o tanto que isso é importante, o tanto que é fundamental a nossa vida ser pautada na retidão e na verdade. É isso que a palavra de Deus quer nos conduzir. É isso que a gente tem que ter uma palavra correta, na hora certa, da forma certa. Jamais ter uma palavra fora do lugar, como é o título do nosso estudo de hoje. E eu quero aqui sugerir para você e desafiar você a ler atentamente no livro de Provérbios, o capítulo 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Então vamos lá, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16 do livro de Provérbios. Porque é muito rico quando ele trata desse assunto e você vai aprender coisas grandiosas. Vale muito a pena você se esforçar. No livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro de Salmos, você vai encontrar muita riqueza disso, sobre esse aspecto. Eles tratam a mentira, o mentiroso, como aquela pessoa que difama, como aquele que arruína a reputação de alguém, porque usam palavras maliciosas. Interessante que Jesus também diz que o insulto ao seu irmão, a maledicência, é um crime, é igual a um assassinato. Então temos que ter muito cuidado com isso, muito zelo com essas coisas. Não podemos ser levianos, mesmo que a gente não goste de alguém. Temos que ter sabedoria para falar apenas aquilo que é correto, independente de se a pessoa é nosso amigo ou não. Nós temos que nos preocupar com o outro. Temos que nos colocar no lugar do outro. O problema da mentira branca ou necessária. Às vezes nós temos aquela história, né? Mentirinha só por gasto. Sabe, mesmo que seja uma mentirinha inocente, muito cuidado. Eu costumo dizer, e creio nisso, a verdade não precisa de respaldo. A verdade pode ser trazida como ela não precisa de respaldo. Já a mentira, sim. Você sempre vai precisar de uma outra mentira para cobrir aquela. Nós temos a verdade como um dos maiores valores e mais elevados que o ser humano tem. Nada é como a verdade, você pode ter certeza disso. Por mais difícil que ela seja, mas ela precisa ser dita. Mas infelizmente as pessoas muitas vezes optam pela mentira. Isso é muito cuidado. Alguns chegam mesmo a afirmar que para conseguir determinada coisa é necessário mentir. Ou então não falar toda a verdade. Mas eu digo para você, não é necessário mentir. Certamente isso não acabará bem. Agora, nós temos que ter sabedoria também para saber a diferença entre mentir e omitir. Nós
não precisamos mentir. Mas talvez possa ser necessário omitir. Nós temos um exemplo, eu quero citar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo está em 1 Samuel, quando Deus diz para Samuel ir ungir outro rei que não Saul, porque Saul não era o rei que Deus queria. Então ele fala para Samuel, olha, você vai lá em Belém e vai ungir o outro rei. Só que você também vai sacrificar, vai oferecer um sacrifício, que eles vão perguntar o que você vai fazer, você leva um bezerro, leva um boi. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13, você pode conferir. Então você vai até Belém, certo? Para você ungir o sucessor de Saul. Mas você vai oferecer um sacrifício. Se alguém perguntar, você fala, vim oferecer um sacrifício. Você não precisa entrar em detalhe que além do sacrifício, você também irá ungir o novo rei. Então aí, fez o sacrifício, não foi uma situação criada, mas era uma necessidade, fazia parte de todo o processo, né? Então, mas ele omitiu para evitar um problema com o rei. Mais tarde ele saberia. Outra citação que temos já no Novo Testamento foi quando Jesus chega para o seu discípulo, está narrado em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 12, que diz assim, tenho ainda, Evangelho de João, capítulo 16, verso 12, tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não podeis suportar agora. O que Jesus fez? Jesus deixou de falar a verdade, não mentiu, mas ele disse, não posso falar agora, porque eles não estavam preparados para ouvir aquilo. Então, às vezes, nós vamos ter que ter sabedoria e discernimento para não trazer toda a verdade à tona naquele momento. Mas você não precisa inventar algo. Você não precisa criar uma situação que não é verdadeira. Eu quero aqui abrir um parêntese aqui para a questão que é muito comum no Brasil, o famoso jeitinho brasileiro, que muitas vezes é o pai e a mãe da corrupção. Porque o jeitinho brasileiro se tornou uma instituição do brasileiro. O brasileiro gosta de criar umas coisas, umas falsas verdades, que na verdade é mentira, para se dar bem, e isso promove uma corrupção. Estamos aqui já no próximo domingo, não é? Vai ser as eleições, e quantas vezes se cria um jeitinho para burlar aquilo que é legal, aquilo que é lei. Todo mundo sabe disso, mas os filhos de Deus não podem aceitar isso. É errado. Nós sabemos que o jeitinho brasileiro, embora seja cultural, mas é pecado, nós não podemos compactuar com isso, tá bom? Vamos agora para o próximo tópico, e já partir para o encerramento, mas vou dar um breve intervalo para molhar a garganta e seguiremos. Eu quero que você me acompanhe, que você fique firme aí e já volto em alguns minutinhos, ok? Já estaremos voltando para complementar e para encerrar este assunto.